Este não é um vídeo sobre dieta, porque não é uma dieta que nós estamos discutindo aqui. Este vídeo é sobre o porquê nós engordamos e o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça. E essa ideia de que comer demais ou se exercitar de menos é o que nos faz engordar está totalmente errada e não tem nenhum significado real. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar a fórmula do emagrecimento e como você pode evitar engordar. Mas antes que você esqueça, já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, que já me motiva bastante a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E para começo de conversa, se você já acompanha os meus vídeos, você provavelmente já deve saber que quanto menos carboidratos nós comemos, mais magros nós vamos ser. Isso está claro. Porém, contudo, todavia, não existe nenhuma garantia de que o mais magro que nós podemos ser será tão magro quanto nós gostaríamos de ser. E essa é uma realidade que deve ser encarada. Como eu já mencionei em alguns outros vídeos, além do fator dieta, do fator alimentação, que vai contribuir bastante para definir se nós vamos engordar ou não, também existe o fator genética. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição maior a acumular gordura, a engordar, enquanto outras pessoas têm menos tendência a acumular gordura e se permanecem magras com mais facilidade. No nosso corpo existem diversas enzimas e hormônios que afetam a nossa acumulação de gordura. E a insulina é o tipo de hormônio que está diretamente ligada com a acumulação maior de gordura corporal. Quanto maior o nível de insulina no seu sangue, mais o seu corpo acumula gordura, mais você engorda. E a insulina também é o tipo de hormônio que nós podemos controlar de forma consciente, dependendo das nossas escolhas alimentares. Existem alimentos que você come que aumentam mais a insulina e existem outros alimentos que aumentam menos a insulina ou nem aumentam a insulina. E são os carboidratos o tipo de alimento que mais aumenta a insulina no seu sangue. Então, quando você diminui carboidrato, elimina açúcares da sua dieta, você consegue diminuir os níveis de insulina para um nível saudável, que vai evitar que você engorde e também fazer você emagrecer. Porém, mesmo você fazendo isso, diminuindo o carboidrato para poder diminuir a insulina e assim evitar engordar ou até mesmo conseguir emagrecer, isso não anula o efeito de outros hormônios, como por exemplo as mulheres que entram na menopausa e o nível de estrogênio diminui nessas mulheres e automaticamente elas acumularem gordura fica mais fácil. E nos homens, a testosterona também vai diminuindo à medida que eles vão envelhecendo. Então, com o tempo, também vai ficando mais fácil de acumular gordura por essa diminuição de testosterona. E outra coisa que pode acontecer é que diminuir os carboidratos pode não ser suficiente para reverter os danos que você causou no seu metabolismo durante anos de alimentação com alto carboidrato, açúcares e farinhas. E o que eu quero dizer com tudo isso é que não existe uma receita que sirva para todos. Não existe uma quantidade específica de carboidratos que todos nós vamos poder comer e conseguir emagrecer ou nos manter magros. Para algumas pessoas, emagrecer ou continuar magro vai ser basicamente uma questão de eliminar os açúcares e trocar por outros tipos de carboidratos, até mesmo alguns mais engordantes, como por exemplo comer massa no jantar, uma vez por semana, em vez de comer dia sim, dia não.
Já para outras pessoas, diminuir um pouco os carboidratos não vai ser suficiente. E para essas pessoas em específico, vai ter que ser feita uma intervenção ainda mais restrita. E para algumas outras pessoas que têm extrema dificuldade em perder peso, perder gordura, vai ter que ser feita uma intervenção com zero carboidratos. E mesmo assim, ainda tem o risco delas não conseguirem perder toda a gordura acumulada e nem mesmo grande parte dessa gordura. E qualquer que seja o grupo em que você se enquadra, se você não está perdendo peso e quer emagrecer mais, a sua única opção viável é diminuir ainda mais os carboidratos e também evitar alimentos que possam estar estimulando a produção de insulina no seu corpo, como refrigerantes diets, laticínios variados, café e nozes, entre outros. E também, outro ponto muito importante é você ter paciência. Você não vai conseguir perder a gordura que você acumulou durante 10 anos de uma alimentação errada apenas em 6 meses. E outra estratégia que você pode tentar utilizar para poder sair desse platô, voltar a perder peso, é utilizar um protocolo de jejum intermitente. O jejum pode te ajudar muito com isso. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de um outro vídeo que eu fiz mostrando tudo sobre o jejum intermitente e como você pode fazê-lo da melhor forma possível. E geralmente, quando nós diminuímos as quantidades de carboidrato da dieta, nós aumentamos a quantidade de carnes e de alimentos de origem animal. E a razão para isso acontecer é muito simples. Se você estiver comendo principalmente ou exclusivamente plantas, você também vai estar, por definição, consumindo a maior parte das calorias do seu dia dos carboidratos. E isso não quer dizer que você não consiga emagrecer eliminando açúcar, farinha e vegetais ricos em amido da sua dieta e comendo principalmente folhas verdes, grãos integrais e também leguminosas. Porém, isso muito provavelmente não vai funcionar para todo mundo e muito provavelmente também a maioria vai acabar fracassando. E os vegetais de folhas verdes e as leguminosas ainda têm a vantagem de que o carboidrato contido neles não é digerido de forma tão rápida pelo nosso corpo. Eles contêm o que nós nutricionistas chamamos de baixo índice glicêmico. O açúcar no nosso sangue não se eleva de forma tão rápida quando nós comemos eles. Porém, se você comer uma grande quantidade e também várias vezes ao dia, a maior parte da sua alimentação for de vegetais verdes e leguminosas, no final a quantidade de carboidrato, a carga glicêmica vai ser muito alta. E dependendo do seu metabolismo, isso já vai ser o suficiente para você permanecer gordo ou até começar a engordar. E se você tentar comer menos carboidratos, diminuindo as porções, isso vai te deixar com fome e você vai ter que lidar com todos os problemas que isso acaba trazendo. E também, mesmo você diminuindo as porções, como você está ingerindo carboidrato, o seu corpo ainda está produzindo insulina. E se a insulina aumenta, dificulta bastante o seu emagrecimento. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E caso você esteja interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E com o passar dos anos, os médicos que trabalhavam com dietas com baixo carboidrato adotaram 3 métodos para poder maximizar o efeito da dieta e também aumentar a sua sustentabilidade. E o primeiro método consiste em você determinar uma quantidade de carboidratos que você vai poder utilizar no seu dia, como por exemplo, 72 gramas de carboidratos. Você vai poder usar essas 72 gramas de carboidratos no seu dia, que dá mais ou menos em torno de 300 calorias,
E isso vai te ajudar a evitar efeitos colaterais que geralmente acontecem quando você está passando nessa transição do corpo parar de queimar carboidrato como energia e começar a queimar a gordura corporal como energia. E também esse método é muito utilizado por pessoas que acham mais fácil utilizar um carboidrato engordante de vez em quando do que eliminar tudo logo de cara. Seria permitido pequenas quantidades de açúcar e sobremesas de vez em quando, um pouco de farinha de rosca para alimentos empanados, um pouco de lactose em derivados do leite e pequenas quantidades de carboidratos nas frutas e hortaliças. Mas relembrando, esse método pode funcionar para alguns de nós, mas com certeza não funciona para todos nós. O segundo método já é mais drástico, é justamente você eliminar completamente os carboidratos logo de cara. Segundo essa ideia, qualquer efeito colateral que o seu corpo possa ter nessa transição de queimar gordura corporal vai ser um efeito colateral transitório, passageiro, que vai acontecer apenas no começo e logo você vai se adaptar. E o terceiro método, que na minha opinião seria o melhor, e é justamente qual eu utilizo no consultório, é o seguinte: o seu objetivo é emagrecer. E muito provavelmente você já tem um objetivo específico na sua cabeça. Por exemplo, perder 20 quilos. Vamos dizer que o seu objetivo é perder 20 quilos. Para você poder chegar nesse objetivo de uma forma mais fácil e mais rápida, a melhor solução seria você retirar todos os alimentos que não estão te ajudando nesse processo, não estão te ajudando a perder gordura, para você chegar nesse objetivo de uma forma mais rápida. Depois que você conseguisse chegar no objetivo, perdesse os 20 quilos, você readicionava os carboidratos na sua alimentação, para você conseguir chegar no nível de carboidrato para manter o seu peso. Você não precisa passar o resto da vida sem carboidrato ou com baixo carboidrato, mas a maioria dos carboidratos vai te ajudar a manter o peso e não a perder peso. Então, no começo, a melhor estratégia seria restringir esses carboidratos que não estão te ajudando até você chegar no teu objetivo. Depois que você chegar no objetivo, readicione os carboidratos até você achar uma quantidade que você vai manter o teu peso, não vai nem engordar e também você não quer mais emagrecer. E a melhor alimentação para você é uma alimentação que você possa comer tanto carboidrato quanto você queira, mas ao mesmo tempo não volte a engordar, não volte a acumular gordura. Você vai ter que encontrar esse equilíbrio exato. Mas só um detalhe, nem todos os carboidratos são iguais. Existem carboidratos bons e carboidratos ruins. Esses carboidratos que vão te ajudar a manter o seu peso e não engordar seriam o tipo de carboidrato bom, carboidratos mais naturais, mais saudáveis. É esse tipo de carboidrato que você pode readicionar na sua alimentação. E os carboidratos ruins, que no caso seriam açúcares, doces, massas, refinados, pães, bolos, esse tipo de carboidrato mais industrializado, você iria usar nas exceções, porque você é o que faz na maior parte do tempo. Então, se de segunda a sexta, por exemplo, você mantém uma alimentação de qualidade, nutritiva, que está te ajudando a emagrecer ou manter o seu peso, você comer alguma coisa mais errada no final de semana não vai acabar com todo o seu progresso. E na filosofia desse tipo de dieta, a primeira fase inicial é chamada de fase de indução, que dura mais ou menos entre 14 a 30 dias, que serve justamente para induzir a queima da gordura corporal. O corpo vai começar a pegar a gordura armazenada e utilizar como energia. E também te dá bastante motivação para continuar mantendo a alimentação ao longo do tempo, porque nessa fase de indução você geralmente consegue perder bastante peso, te dá bastante resultado. E depois da fase de indução, você readiciona alguns carboidratos na sua alimentação. Porém, se você readicionar os carboidratos e parar de perder peso, quer dizer que o seu metabolismo não suporta essa quantidade de carboidrato e você vai ter que retirá-los novamente. E esse mesmo método é utilizado quando você atinge o seu peso ideal, o seu objetivo. Por exemplo, vamos dizer que você conseguiu perder os 20 quilos que você queria. Você vai readicionar os carboidratos na sua alimentação.
Mas se você começou a comer uma maçã todo dia, hipoteticamente, e voltou a engordar, quer dizer que o seu metabolismo não suporta a quantidade de carboidrato da maçã. Então você vai ter que retirar a maçã da sua alimentação. Mas se você começar a comer a maçã todo dia e o seu peso continuar estável, você continuar mantendo o seu peso, quer dizer que o seu corpo suporta a maçã e você vai poder comer todos os dias. E você vai testando com outros carboidratos. Uma maçã e uma laranja, uma sobremesa de vez em quando, uma macarronada no final de semana. E você vai vendo o seu peso. Quando você começar a engordar, quer dizer que o seu corpo não tolera aquela quantidade de carboidrato. E você vai ter que diminuir até encontrar o que eu chamo de limite crítico de carboidrato. Que é um limite que você não vai nem engordar, nem emagrecer. Você vai manter o seu peso. Acima desse limite de carboidratos nós engordamos e abaixo desse limite de carboidrato nós emagrecemos. Você vai ter que encontrar com o tempo o seu limite crítico de carboidrato, para que assim você mantenha o seu peso ao longo do tempo. Esse método geralmente costuma funcionar muito bem para a maioria das pessoas, pelo menos para a maioria dos meus pacientes. Porém, ele também apresenta um grande defeito. A maioria das pessoas consegue lidar muito bem com uma alimentação mais errada de vez em quando, como por exemplo, no final de semana, comer uma pizza, ou tomar um sorvete, ou comer um açaí. Porém, para algumas pessoas em específico, comer esses alimentos mais errados é como ex-fumantes voltarem a fumar um pouco, ou ex-alcoólatras voltarem a beber um pouco de álcool, e isso pode acabar virando uma bola de neve. E dessa forma, comer uma alimentação mais errada, como uma pizza ou uma sobremesa, em uma ocasião especial, como um aniversário ou um casamento, virou algo semanal. Você começa a comer toda semana. E daqui a pouco já está comendo 2 vezes por semana. E quando você menos percebe, já está comendo toda noite. E diminuir carboidrato não vai ter servido de nada. E daqui a pouco você já vai ter engordado tudo que você conseguiu emagrecer. E uma dieta que diminui carboidratos é muito melhor que uma dieta que diminui calorias. Diminuir calorias é a maior loucura que eu já vi na minha vida. Não faz nenhum sentido. Porque se uma dieta requer que você passe fome para poder dar certo, ela vai falhar por 3 motivos. E o primeiro motivo é que o seu corpo se ajusta a esse déficit de caloria, essa diminuição de caloria, gastando menos energia, já que você está consumindo menos energia. O segundo ponto é que você sente fome e continua com fome, e ninguém consegue passar fome pelo resto da vida. E o terceiro ponto é uma junção dos 2 primeiros. Você fica deprimido, irritável e cronicamente cansado. E no final, você sempre volta a comer o que sempre comeu, ou até começa a comer ainda mais, porque não consegue tolerar a fome e os seus efeitos colaterais por tempo indeterminado. Agora, quando você restringe somente os carboidratos engordantes, você não precisa restringir a quantidade de comida que você vai comer. Você não devia nem tentar fazer isso. Você pode comer o quanto você quiser de proteínas e gorduras, porque dessa forma você não vai passar fome. E como você não vai diminuir caloria, o seu corpo não vai gastar menos energia. Pode até gastar mais energia. Agora, claro, né? O lado ruim é que você vai ter que tentar superar esse seu desejo incontrolável de comer carboidratos. A fome que acompanha as nossas tentativas de emagrecer diminuindo caloria é um fenômeno fisiológico inevitável. Mas agora a nossa vontade de comer carboidrato é mais como um vício e pode ser superado. E também vai ficando mais fácil com o passar do tempo. E essa sua vontade incontrolável de comer carboidratos geralmente ocorre pelos altos níveis de insulina no seu sangue. Como tem muita insulina no seu sangue, o seu corpo está meio que viciado, entre aspas, nesses alimentos, os carboidratos. Por isso você quer sempre cada vez mais. Mas quando você diminui os carboidratos da sua alimentação, os níveis de insulina no seu sangue vão diminuir e automaticamente você vai se sentir menos propenso a querer esses alimentos. E claro, se você voltar a comer esses carboidratos engordantes em grande quantidade,
A única resposta razoável, se você ainda quer perder peso, é tentar novamente diminuir os carboidratos. Assim como muitos fumantes tentam inúmeras vezes parar de fumar antes de conseguir. Não existe outra opção viável caso você se veja comendo esses carboidratos engordantes e ganhando peso outra vez. Tente parar novamente, ou pelo menos reduzir o consumo desses carboidratos ao mínimo possível. E muito provavelmente você cresceu ouvindo que para poder emagrecer você tem que diminuir a quantidade de comida da sua dieta. Porém, quando você faz isso, além de diminuir carboidrato, você também diminui proteína e gordura. Só que proteína e gordura não te engordam e carboidrato sim. Então veja que o único alimento que faz sentido você diminuir é o carboidrato. E muitas pessoas acreditam que emagrecem quando diminuem carboidratos porque começam a comer menos. Quando você diminui carboidratos, geralmente você sente menos fome, então você come menos vezes. E a maioria das pessoas pensa que emagrece porque está comendo menos. Mas na verdade é o contrário, você está comendo menos porque está emagrecendo. Quando você diminui carboidrato, o seu corpo está conseguindo queimar sua gordura e utilizar como energia. Como a sua gordura está sendo queimada, o seu corpo tem mais energia nele e automaticamente precisa de menos comida e você sente menos fome. Quando você diminui os carboidratos da sua alimentação, as suas células de gordura voltam a funcionar como deveriam estar funcionando, como uma reserva de energia que o seu corpo vai utilizar em caso de necessidade. Quando você tem uma alimentação muito alta em carboidrato, que automaticamente faz aumentar muito o nível de insulina no seu sangue, a insulina em excesso faz as suas células de gordura ficarem presas. Você deixa elas feitas de refém, não consegue sair nenhuma gordura dali e automaticamente você só consegue energia da comida e você sente mais fome e come mais vezes. Dessa forma, veja que nós temos um suprimento interno de combustível das nossas gorduras. Nós não precisamos comer a cada 2 ou 3 horas, justamente porque o nosso corpo pode pegar energia das nossas células de gordura. Agora, quando você tem uma alimentação alta em carboidrato, o corpo não consegue fazer isso. Então fica muito mais difícil você emagrecer e também te faz sentir fome mais vezes ao dia. E quando você começa uma alimentação baixa em carboidrato, é muito comum a maioria das pessoas perder cerca de 1 quilo por semana. Alguns perdem até mais. E 1 quilo de gordura tem basicamente 7.000 calorias. Então são 7.000 calorias vindas das células de gordura que o seu corpo está utilizando que não precisam vir da comida. Então é por isso que você sente menos fome. Você está comendo mais calorias das células de gordura. E outra coisa que acontece quando você diminui carboidratos da sua alimentação é que você fica com mais energia no seu corpo. Justamente porque quando você come mais carboidratos, como eu falei mais cedo, a insulina no seu corpo aumenta muito. E quando a insulina está muito alta, ela faz a maior parte das calorias que você consome irem para as suas células de gordura e menos calorias irem para os músculos para serem queimadas como energia. E quando você diminui o carboidrato e a insulina diminui, isso se inverte. Mais calorias da sua alimentação vão ser jogadas para as suas células musculares para serem queimadas como energia. E dessa forma, veja que o seu corpo naturalmente começa a encontrar o próprio equilíbrio entre fome, saciedade, atividade física e taxa metabólica. Quando você tenta não comer, mesmo tendo fome, isso pode resultar em compulsões alimentares. E outra coisa que acontece é que como você está passando fome, está comendo menos, o seu corpo começa a gastar menos energia, porque você está comendo menos energia, então tem menos energia para poder ser gasta. E também ele começa a tentar manter os seus estoques de gordura, em vez de começar a queimar. E usando esse método de diminuir caloria, passar fome, comer menos, você ainda pode perder massa muscular, em vez de perder gordura, coisa que não acontece quando você diminui apenas os carboidratos. Você perde apenas gordura e a massa muscular fica intacta e pode até aumentar.
E em relação a essa questão de massa muscular, eu gosto sempre de mostrar o meu próprio exemplo. Eu tenho uma alimentação mais baixa em carboidratos no geral e também treino todo dia em jejum. De segunda a sábado eu treino de manhã em jejum. E estou esperando perder massa magra, perder músculo até hoje. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem como está meu corpo hoje, treinando em jejum há 1 ano. E para finalizar, mais uma coisa que acaba acontecendo é que quando você está passando fome, a sua vontade de se empanturrar de comida é muito maior. E eu faço justamente o contrário. Eu falo para os meus pacientes não passarem fome. Eles não podem passar fome. Sente fome? Tem que comer, pode comer, mas tem que comer dos alimentos certos, que não estão aumentando a insulina e estão favorecendo a perda da gordura. Então, veja que o objetivo aqui é nós eliminarmos a causa do acúmulo de gordura no seu corpo, que no caso são os carboidratos engordantes, e deixar o seu metabolismo encontrar o próprio equilíbrio entre gasto e consumo de energia. Portanto, você deve comer quando sentir fome e comer até ficar satisfeito, até ficar saciado, porém comer dos alimentos certos. Se você não estiver comendo alimentos ricos em carboidratos, você não vai ficar gordo ou mais gordo com isso. E quando você começar a queimar a sua gordura corporal, mais energia você vai ter no seu corpo para poder fazer atividade física. Você vai ter mais vontade de fazer alguma coisa. É exatamente por isso que eu só indico os meus pacientes começarem alguma atividade física no 2º mês. O 1º mês o foco é mudar a alimentação, fazer o corpo começar a queimar gordura, diminuir os níveis de insulina, para no 2º mês, caso eles consigam e caso queiram, começar com alguma atividade física. E caso vocês ainda acreditem que comer muita gordura ou muita proteína pode de alguma forma causar algum mal à nossa saúde, eu já fiz alguns vídeos mostrando como essa ideia é absurda. Eu vou deixar o link de 2 vídeos que eu fiz aqui na descrição deste vídeo, caso você se interesse. Um vídeo falando sobre a gordura e outro vídeo falando sobre as proteínas. E quando você substitui os carboidratos da sua alimentação por gorduras, você está fazendo uma mudança drástica no tipo de energia utilizada pelas suas células. Você está fazendo o seu corpo parar de utilizar primordialmente a glicose dos carboidratos e começar a utilizar a energia vinda da gordura da sua alimentação e também da gordura que está sendo queimada no seu corpo. No entanto, essas mudanças podem acompanhar alguns efeitos colaterais, como por exemplo, fraqueza, fadiga, náusea, desidratação, diarreia e constipação. E também uma condição chamada hipotensão postural ou ortostática, que é justamente quando você levanta muito rápido e a sua pressão cai de uma hora para outra. E você pode ficar meio tonto e até mesmo desmaiar. No ano de 1970, as autoridades afirmavam que esses efeitos colaterais eram o motivo para você não utilizar esse tipo de dieta, que você não poderia utilizar ela com segurança. Porém, pensar dessa forma não faz nenhum sentido, justamente porque esses efeitos colaterais só aparecem durante o começo, que o seu corpo tem uma abstinência pelo carboidrato. Você passou muito tempo comendo carboidrato e quando você tira de uma hora para outra, o seu corpo sente uma abstinência e, consequentemente, vai ter alguns efeitos colaterais. Mas é só durante o começo e logo passa. E nós temos que ver os efeitos que isso vai trazer a longo prazo. Quando você diminui o carboidrato da sua alimentação, você vai viver por mais tempo e com mais saúde. E o termo técnico utilizado para essa abstinência de carboidratos é cetoadaptação. O seu corpo se adaptando a utilizar a cetose, que é a quebra da gordura corporal para ser usada como energia no seu corpo, e parar de utilizar a glicose que estava vindo dos carboidratos. E é exatamente por causa dessa reação que a maioria das pessoas que começam uma dieta baixa em carboidrato logo desistem. Essa abstinência que o nosso corpo tem no começo aos carboidratos muitas vezes é confundida com necessidade de comer carboidrato.
Isso é a mesma coisa, colocando em uma analogia simples aqui, de nós falarmos para fumantes que estão tentando parar de fumar, que a abstinência que eles estão sentindo é uma necessidade por cigarros, e nós aconselharmos que eles voltem a fumar para poder resolver isso. E geralmente esses efeitos colaterais podem ser causados por 3 motivos. O primeiro é que muitas pessoas usam muita proteína e pouca gordura, tem medo de comer gordura. Então você também tem que usar a gordura porque é muito importante. 2 vezes mais gordura do que proteína. O segundo motivo é que algumas pessoas começam a fazer atividade física rigorosa sem antes dar o tempo para o corpo se adaptar a essa nova alimentação baixa em carboidratos. E o terceiro motivo é que às vezes, dependendo do metabolismo, você pode não se adaptar rápido o suficiente à queda drástica de insulina, que acarreta em uma alimentação baixa em carboidratos. E só mais uma coisa é que quando a insulina está alta no seu sangue, ela não só faz o seu corpo acumular cada vez mais gordura, mas também faz os seus rins reabsorverem sódio. O nosso corpo tem a capacidade de expulsar todo o sódio em excesso através da urina. Então, se você comeu muito sal e tem muito sódio no seu corpo, o seu corpo vai expulsar esse excesso de sódio pela urina. Mas como tem muita insulina no seu sangue, a insulina faz os rins reabsorverem sódio. E esse sódio em excesso no corpo faz a sua pressão aumentar. E quando você diminui os carboidratos da sua alimentação, a insulina vai diminuir também e assim o seu corpo vai conseguir eliminar o excesso de sódio e automaticamente a sua pressão vai diminuir. E outro ponto muito importante é que no nosso corpo existe um equilíbrio eletrolítico de sódio e potássio. O sódio e o potássio têm que estar sempre em equilíbrio. E como você vai diminuir os carboidratos e diminuir a insulina, o seu corpo vai diminuir o sódio do seu organismo, porque vai expulsar pela urina. Então você tem que comer sal, você não pode tirar o sal da sua alimentação, porque o seu corpo tem que estar sempre com o sódio em equilíbrio. Se você começar a diminuir carboidrato, diminuir insulina e o sódio diminuir, e você não estiver comendo sal, estiver comendo comida insossa, com medo de comer sal, não vai ter muito sódio no seu corpo. E o seu corpo vai ter que eliminar potássio junto para manter o equilíbrio. E eliminar potássio não faz bem para a sua saúde, não é bom para o seu organismo. E também faz você sentir câimbras. Se você está sentindo câimbra, muito provavelmente é porque você não está consumindo sal o suficiente e o seu corpo está eliminando muito sal. E automaticamente ele vai começar a eliminar potássio. Então, não restrinja sal. Muita gente acha que sal faz mal para a saúde. Sal é o demônio na terra. Mas eu também tenho um outro vídeo falando tudo sobre o sal, mostrando que ele é um micronutriente essencial para a nossa saúde. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E o último ponto aqui, antes de poder finalizar, é que se você é hipertenso ou diabético e toma remédios para essas doenças, procure um médico ou um nutricionista capacitado que possa te ajudar com essa alimentação mais baixa em carboidrato. Porque, como você viu, essa alimentação vai diminuir a sua pressão, se ela já estiver alta, e também vai diminuir a glicose no seu sangue. E junto com o medicamento, pode causar efeitos adversos no seu corpo. Então você vai ter que saber administrar isso. E o caso de sucesso de hoje é o Hawlison. Ele perdeu 7 quilos em 30 dias, em um mês. Um ótimo resultado. Eu fiz a consulta com a esposa dele. Porém, ele começou a seguir as mesmas orientações e depois de conseguir perder essa quantidade de peso sem passar fome e comendo o quanto ele queria, ele me procurou para a própria consulta. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha esclarecido alguns pontos sobre uma alimentação mais baixa em carboidratos. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!